Esse assunto da autoestima é muito interessante. Eu gosto muito de conversar sobre isso atualmente. Eu fico lembrando dos períodos em que eu tinha depressão profunda, tentei suicídio 2 vezes e depois você faz de psicanálise, enfim. Então, comparando esses períodos, né, tudo que eu construí naquele período e tudo que eu sou hoje, como eu falo hoje a respeito desse assunto, é muito gostoso conversar sobre isso. E por isso mesmo que eu procuro dar essas dicas, porque se eu superei uma série de coisas, você também supera, tenho certeza. Isso é fato. Não que você deva fazer as mesmas coisas que eu fiz, do mesmo jeito, porque cada ser humano é um ser humano, tem uma necessidade e necessita desenvolver um caminho próprio para resolver as suas questões de autoestima, de motivação, de seja lá o que for. Copiar o que alguém fez tal e qual foi feito, não vai funcionar, porque a personalidade, a necessidade, tudo isso influencia na maneira de fazer as coisas, no resultado, sobretudo, né? Influencia muito no resultado. Mas eu quero falar um pouquinho dessa questão de como você pode, através do ver as coisas de uma maneira diferente, melhorar a tua autoestima. A gente decide o que a gente quer ver. Mas fala, como assim, Cláudio? O que está acontecendo é fato. Eu olhei aqui na televisão, passei na rua, vi alguma coisa. Dentro da minha casa houve um problema. Aquilo é fato, aquilo é daquele jeito. Não tem como eu ver isso de outra maneira. Bom, você foi condicionado a pensar dessa maneira. Se você quiser se abrir ao mundo para melhorar a tua autoestima, você precisa desenvolver o olhar crítico, o olhar individualizado, o olhar personalizado para tudo o que acontece. E às vezes até não olhar algumas coisas. Coisas que você vai, um acidente na rua que você olha te causa uma questão psicológica ruim que pode mexer um pouco com a sua autoestima. Mas uma discussão familiar, ou um problema na empresa, ou um problema no trânsito, pode ser visto de uma maneira diferente. Claro que eu tenho que pensar antes em algumas possibilidades. Por exemplo, se eu sei que eu vou pegar trânsito todos os dias, tem gente que, não é o meu caso, eu não pego. Mas tem pessoas que todos os dias dependem de trânsito, transporte público, vai demorar, sabe que vai ter aí véspera de feriado, e não sei o que, chove, e o trânsito fica maior. Já sabe, a pessoa já sai de casa sabendo que está sujeita àquilo. Tem várias coisas que você pode prever como não soluções, mas como alternativas para que você interprete aquele momento de uma maneira diferente. Por exemplo, se você vai ficar no trânsito, por que no seu rádio, no seu toca CD, MP3, sei lá, não tem alguma coisa que possa te ensinar, agregar valor, conhecimento para a tua vida? Por que no ônibus, no trem, no metrô, sei lá, você não pode aproveitar para conversar com alguém e desenvolver uma conversa super agradável e intuitiva e aprender coisas, ensinar coisas? Então tudo depende de como você quer olhar. Por que você não pode olhar uma discussão como uma oportunidade de crescimento? Porque quando existem duas ideias que estão conflitando, é óbvio que vai acontecer uma discussão entre essas duas pessoas. Sobretudo se são duas pessoas fortes. Eu, por exemplo, entro numa discussão é terrível. Eu vou e quero mostrar que os meus argumentos e eu provoco a pessoa porque eu quero que ela também mostre os argumentos dela e eu tenho aprendido a mudar um pouquinho de opinião, mas eu provoco muito a pessoa. Então eu encontro na discussão, na divergência, uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de aumentar meu conhecimento, porque eu sei o que eu sei e o que eu sei já me trouxe até aqui. Agora, para eu ir um pouco mais adiante, eu preciso saber o que você sabe, o que o outro sabe, aprender com o outro. Então, as discussões, essas questões todas podem ser encaradas como oportunidade de crescimento, de aprendizado. É uma questão de escolher como você quer ver as coisas. E decidir como você vai ver as coisas faz claramente com que a sua automotivação, ou melhor, a sua autoestima melhore, a automotivação também, fique melhor. Porque você passa a dominar como interpreta o que acontece e não mais aceita a informação como ela é te passada. A televisão, por exemplo, você não pensa, você não existe, você só assiste, você tem que absorver aquilo daquele jeito. A maioria das pessoas não tem essa crítica para fazer uma interpretação, uma leitura diferente. Mas tem a capacidade de fazer. É uma questão de exercício, né? De parar, pensar, opa, peraí, o que está acontecendo, que situação é essa, como é que eu tiro proveito, onde que eu posso aprender, o que eu posso extrair daqui, o que eu posso oferecer também dentro dessa situação, né? O que eu posso falar para a pessoa, lembra dos vídeos de como usar as palavras certas, enfim, tudo isso pode ser um mix de coisas que vão te ajudar a administrar esse momento em que você vai aprender a ver as coisas de maneira diferente e tirar proveito delas. Não só para você, mas também dar essa oportunidade para o outro aprender junto com você.
Essa é a dica, então, que eu deixo aqui bem claramente nesse vídeo, que você saiba olhar as coisas de maneira diferente. Isso vai fazer muita diferença na sua autoestima.